Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que a gente percorre Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Paraná, vamos conversar com o Edio Luiz Chapla, que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Vamos entender como é que foi a finalização da colheita da safrinha de milho e como que está a preparação para a safra de soja. Seja muito bem-vindo, Edio. Bom dia, Letícia. Bom dia aos telespectadores aí do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aí no programa de vocês, trazendo algumas questões pontuais que ocorrem aqui no nossa microrregião e no nosso município de Marechal Cândido Rondon. Nós é que agradecemos a parceria e a sua disponibilidade em falar com a gente, Edio. Me conte uma coisa, a safrinha já terminou de ser colhida por aí em Marechal? Sim, nós já efetivamos aí a colheita da safrinha, ela se acelerou mais esse ano, né? Nós entramos aí praticamente o mês de julho já com o julho finalizada a colheita do milho safrinha. Então, além do produtor plantar um pouco mais cedo, né, dentro de uma janela boa, nós tivemos aí temperaturas boas, né, altas para o milho safrinha, e esse não estendeu o ciclo, e ele acabou concluindo o ciclo um pouco antes do que nós esperávamos, mas já finalizamos 100% da colheita, sim. E essa questão das temperaturas mais elevadas, Edio, ela encurtou o ciclo do milho em mais ou menos quantos dias, para a gente ter uma ideia? Há algo em torno de 20 dias, pelo menos, aí nós tivemos um encurtamento no ciclo, né? Isso depende de variedades, né, de cultivares. Nós temos as Uhum. cultivares mais precoces, né? Então elas aceleram um pouco mais, as que são um pouquinho mais, digamos, um ciclo um pouco mais longo, ele tem um estendimento um pouquinho maior, né? Mas em torno de 20 dias aí nós adiantamos aí do que nós geralmente colhemos aqui na nossa região em relação a outros anos. E ainda dentro dessa questão do clima, Edio, como que foi o comportamento do clima ao longo do desenvolvimento da safrinha do milho? Como que foram os regimes de chuvas por aí? Porque eu converso com produtores e também representantes, né, de associações e sindicatos de outras regiões. Algumas regiões do Brasil a gente percebe que teve um corte abrupto e de repente não choveu mais até a colheita. Mas como é que foi aí em Marechal Cândido Rondon? Quase o que você relatou, né? Nós tivemos aí a implantação da safrinha, tivemos uma emergência razoavelmente boa, né? Um stand bom, muitas lavouras aí então não tiveram problema com o stand, mas sim depois durante o andar da cultura, nós tivemos aí o corte de chuvas. Tivemos chuvas pontuais, em localidades mais expressivas em certas regiões de Marechal, enfim, da nossa microrregião, e outras localidades receberam muita pouca chuva, ou quase nada. Nós tivemos aí regiões que a cultura do milho passou com 70 milímetros de chuva no seu ciclo. Então, essas lavouras aí tiveram uma produtividade extremamente baixa, aí, abaixo de 50 sacas por hectare. Tivemos relatos aí do produtor escolhendo 20 sacas por hectare, e isso fez com que a média nossa, né, muitas lavouras aí trouxeram a média para baixo. E aí, então, é isso que eu ia te perguntar, emendando, né, nessa questão que você estava falando da produtividade, pegando desde esse produtor que acabou, né, as áreas não recebendo volumes de chuva, e até aquele que teve ali um pouquinho mais de sorte, né, e que teve ali alguma precipitação nos talhões. Numa forma geral, como é que ficou a média de produtividade aí para o município? Olha, nós sempre trabalhamos aí com cultivares com potencial bom para a produtividade, né? Nós tivemos aí um corte em torno aí de quase 50% no que diz respeito à produtividade. Então, isso, muitos produtores, então, recolheram muito abaixo, né, do que a gente esperava, não na média, mas sim do que a gente, quando vai fazer o planejamento da cultura, por questões de investimento, às vezes o produtor investe um pouco mais esperando ter uma colheita maior. Então, se nós olharmos para esse cenário, muitos produtores tiveram mais de 50%, 60% de quebra aí nessa produtividade esperada, né?
Então, os produtores não fecharam seu custo de produção. Nós tínhamos os problemas aí envolvendo a questão de seguros, que eram escassos, e os que tinham, eles não eram atrativos, né? Não trazendo uma receita que cobrisse principalmente quase os custos de produção de insumos. Imagine o restante do operacional, dos maquinários, depreciação, mão de obra, que muitas vezes nesse operacional, quando a gente coloca essa conta, ela acaba se engordando um pouco mais, né? E voltando aos números, Edio, só para a gente entender e ter uma base de comparação, aí em Marechal, quanto que se costuma render em sacas por hectare, em safrinhas, quando o clima colabora, quando tudo ocorre dentro da normalidade, e quanto que foi a média geral perdão, para esse ano aí no município? Olha, nós esperamos, assim, contando uma média anual, nós trabalhamos em uma média de 120, 130 sacas por hectare, de média, né? Mas, assim, a gente sempre faz os investimentos puxando, tentando colher em torno aí dos 140, 150 sacos por hectare. Mas isso em investimento de alta tecnologia. Então, nós ficamos com esses números abaixo, né, do que a gente esperava e trouxe essa questão amarga para o produtor rural em relação ao que nós escolhemos. Então ficou ali na faixa das 70, 80 sacas por hectare, né, pelas contas. Então você falou uma quebra de cerca de 50% de forma geral, tendo em vista com uma média costumeira de 120 a 130 sacas por hectare? Isso, nós tivemos aí em torno de 70 sacas por hectare, né, de produtividade. E aqui relatando, né, nós tivemos muitas propriedades ou áreas aí que foram extremamente prejudicadas. Muitos produtores, como eu comentei, colheram aí 20 sacas por hectare, 25 sacas por hectare. Isso é muito ruim, isso puxa a média para baixo. Tivemos alguns produtores, sim, onde é que as chuvas foram de uma forma mais esparsa. Essas produtividades aí, ou essas lavouras, atingiram produtividades aí em torno de 150 sacas, 140, né? E o restante, né, como não eram áreas, a maior parte das áreas, e sim poucas áreas, então essa média aí acabou ficando bem baixa na nossa microrregião. E você comentou um pouquinho anteriormente a respeito dos custos operacionais, que tem alguns produtores que não vão conseguir ali nem chegar para o empate, né, com os custos. Quantas sacas foi necessário, né, para fazer essa relação de troca com os custos operacionais, Edio? Se nós colocar todo o operacional, dependendo da tecnologia que o produtor utiliza, eu colocando aqui a tecnologia tanto em semente como em adubação, esse operacional ele passa das 100 sacas por hectare de custo de produção. Então nós trabalhamos aí quando nesse preço nós precisamos muitas sacas por hectare para que a gente tenha pelo menos cobrir esse operacional todo, né? E mais ter uma sobra. Então, é difícil para o produtor rural quando a questão do clima é uma coisa que não está na mão dele, né? Não tem esse controle. Nós, sim, o nosso controle é fazer um bom plantio, escolher uma boa cultivar e, enfim, fazer os tratos culturais, como sempre o produtor faz, porque ele não acaba não abandonando a lavoura. Hoje, nós não, na agricultura, não aceitamos mais zero, né? Muitos produtores fazem as aplicações preventivas já, para que não ocorra nenhum tipo de prejuízo. E acaba, talvez, elevando o custo de produção quando a gente se depara com esses preços que hoje nós estamos praticando. E por falar em agricultores que estão ali, né, responsáveis na linha de frente por fazerem um bom plantio, Edio, como é que está a preparação para a safra de soja que está por vir? Como é que os produtores aí de Marechal estão se organizando, pensando nos investimentos? Vão fazer uma safra de soja com um pouco menos de tecnologia? Como é que está a organização por aí? Olha, na questão de tecnologia, talvez o produtor vai tirar um pouco o pé, talvez a gente vem preparando aqui que muitos produtores vão reduzir um pouquinho a questão da adubação, utilização de talvez produtos mais, digamos, com uma tecnologia um pouco maior, e então o produtor acaba segurando nessas
questões. Em relação ao andamento, nós estamos aí com as aplicações, praticamente todas as áreas já feitos os manejos de intensificação. Nós temos muitas áreas aí que o produtor utiliza a questão de fazer uma aplicação e fazer uma outra logo na sequencial para que nós tenhamos aí controle, principalmente em nossos casos aqui, que são a buva, só que esse ano ela está um pouco menor intensidade, mas mesmo assim o produtor fez uma boa aplicação. A gente viu que muitas áreas aí já estão prontas, digamos assim, pelo tempo que nós tivemos aí da colheita até agora. Então tivemos chuvas nesse período, que muitas vezes no mês de agosto extremamente seco, nós, claro, tivemos temperaturas altas, mas também tivemos período de chuva onde trouxe essa questão aí de antecipação ou fazer essa dedicação numa época muito boa e bem antes do plantio. Tá certo. Edio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Ok, muito obrigado, Letícia, e só querendo deixar uma mensagem para os produtores, né, que a gente, por mais que nós tenhamos essas dificuldades em relação principalmente ao clima e no soja, nesse momento, o preço, onde nós não temos os contratos, é muito atrativo, né, então só temos que continuar lutando, continuar acreditando na nossa atividade. É difícil, ainda mais quando você leva uma sequência de quebras de safras, né? Então o produtor ele vai se descapitalizando, vai queimando aquela gordura que ele tinha e acaba tendo essa dificuldade. Mas vamos lá, vamos implantar a nossa cultura da soja de uma forma que seja dentro de uma época boa. A gente sabe que o clima aí nesse início de setembro não está muito propício aí para chuva. A gente está vendo uma janela que talvez aí pelas questões climáticas nós talvez não vamos conseguir adiantar tanto esse plantio desse ano do soja, mas vamos ver, a gente vai em questões de previsões. E previsões são previsões e vamos esperar o que vai acontecer para a gente estar plantando aí numa época muito boa para que a gente tenha um bom resultado. Tá aí, então a gente conversou com o Ed Luiz Chapla, que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, nos trazendo as informações, portanto, dos resultados da safrinha de milho por lá, que teve uma quebra bastante severa, de cerca de 50% na média de produtividade, segundo o Edio, ficando ali, então, de uma maneira geral, para o município na casa das 70 a 80 sacas por hectare. E, segundo o Edio, muitos produtores não vão conseguir fechar a conta, já que os custos de produção para o milho foram bastante elevados. E agora os produtores se preparam para implantar a safra de soja, devem optar por um plantio mais barato, por produtos ali com tecnologias um pouco medianas, mas vão sim fazer a safra cheia. A expectativa é de um custo de implantação de cerca de 50 sacas de soja por hectare, e a expectativa, a torcida dos produtores é que esse preço aumente, o preço de venda da soja aumente, para que possa haver então uma rentabilidade, já que a região ali vem de quebras sucessivas nas safras. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.